Introdução sobre inteligência artificial destinada aos cristãos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e eu decidi fazer alguns videozinhos aqui só como introdução às discussões sobre inteligência artificial, voltada exclusivamente ao público cristão, tá? Em algum momento você vai usar, ou já está usando, ou vai ver pessoas que vão usar essas ferramentas para produzir conteúdos cristãos e etc, e etc, etc, e algumas coisas devem ser esclarecidas para que você entenda do que essa tecnologia se trata, para inclusive você explorar ao máximo o seu potencial e não cair em alguns erros que muitas pessoas podem cair à medida que essa tecnologia vai se tornando mais popular, beleza? Para demonstrar, inclusive, o meu interesse nessa discussão, eu convido você a dar uma olhadinha aí nesse documento que está na sua tela, que era para ser um livro, que acabei que eu me desanimei e não escrevi. Mas era o título: O que os cristãos precisam saber sobre inteligência artificial. E se você der uma olhadinha aqui nesse documento, você vai perceber que já tinha aqui toda a estrutura de capítulos definidos, já tinha aqui, inclusive, o prefácio escrito. Olha aí que legal. Uma introdução já escrita também, inclusive com referências bibliográficas, etc, etc, etc. E aí depois, quando foi para escrever os capítulos, eu me desanimei desse projeto e fui fazer outras coisas da minha vida, tá? Inclusive tem a bibliografia aí. Por enquanto só tem 2 textos aí na minha bibliografia. Enfim, mas o mais curioso a respeito desse documento aqui, quando a gente vai aqui no arquivo, detalhes, a gente vê que ele foi criado dia 28 de setembro de 2020, quase 5 anos atrás, quando o boom da inteligência artificial ainda não era assim a coisa tão pública e tão hype como é hoje, né? Para demonstrar que meu interesse nisso aí vem de longa data. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o ChatGPT e esses LLMs que a gente chama, e como que a gente usa ou não no contexto cristão, e que alertas a gente precisa levar em conta para lidar com essas discussões aqui sobre esse tipo de tecnologia, tá bom? Então eu vou fazer um exercício com vocês aqui, e eu peço que você preste muita atenção, tudo bem? Então eu vou explicar para ele aqui. Estou produzindo um conteúdo sobre IA voltado para cristãos. Produza um texto que seja ao mesmo tempo profundo, mas simples de entender, que explique o que é uma LLM e por que não devemos usar os resultados colhidos dos nossos prompts como árbitro das discussões teológicas, uma vez que uma LLM não tem capacidade de desvendar toda a realidade física ou espiritual e dar juízos definitivos sobre questões de fé, interpretação bíblica, verdade histórica e filosófica e outros dilemas complexos do pensamento humano. Vamos lá, acho que aqui está suficiente, vamos ver o que o ChatGPT nos diz a esse respeito. Então, ele escreveu um texto, e a gente vai ler esse texto aqui, na verdade ele ainda está escrevendo, né? Etc, 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 etc. E é importante você compreender, assim, um pouco algumas dessas questões. Tá? O texto é curtinho, então a gente consegue ler ele por completo aqui. Vamos lá.
O que é uma LLM e por que ela não deve ser o árbitro da verdade teológica? Vivemos em uma era em que a inteligência artificial, IA, está se tornando parte do nosso dia a dia. Entre os avanços mais impressionantes estão os modelos de linguagem como o ChatGPT. Eles pertencem a uma categoria chamada LLM, Large Language Model, ou em português, Modelo de Linguagem de Grande Escala. Mas o que é isso na prática? Uma LLM é um sistema de computador treinado para entender e gerar linguagem humana. Ela foi alimentada, entre aspas, com enormes quantidades de textos, livros, artigos, sites, diálogos, enciclopédias, basicamente tudo que está disponível em linguagem escrita na internet e outras bases de dados. A partir disso, ela aprende padrões linguísticos e estatísticos para responder perguntas, escreve textos e até conversar de maneira... aprende padrões linguísticos e estatísticos para responder perguntas, escrever textos e até conversar de maneira parecida com um ser humano. Porém, é fundamental entender: ela não pensa como um ser humano, não possui consciência, sabedoria ou discernimento espiritual. Ela apenas prevê palavras com base no que, entre aspas, aprendeu de textos já existentes. Isso significa que ela repete e combina ideias, mas não sabe se o que está dizendo é verdadeiro ou não. Para nós cristãos, isso tem implicações sérias. Muitos usam a IA para buscar respostas sobre fé, teologia, Bíblia e história. Embora uma LLM possa oferecer resumos úteis, comparações de interpretação ou facilitar o estudo bíblico com agilidade, ela não deve ser usada como árbitro da verdade. Por quê? Porque ela não tem capacidade de compreender realidades espirituais, discernir a vontade de Deus, julgar corretamente a complexidade da fé ou interpretar as escrituras com reverência e temor. Ela não tem o Espírito Santo, não possui alma, não ora, não crê, ela não é um discípulo de Jesus. Além disso, ela pode apresentar respostas contraditórias dependendo da pergunta, do tom usado ou das fontes predominantes nos dados com os quais ela foi treinada. Fontes que muitas vezes divergem entre si e não possuem compromisso com a fé cristã. Por isso, ao usarmos ferramentas como essa, devemos fazê-lo com sabedoria. Elas podem ser auxiliares, não autoridades. Devem nos servir como instrumentos de reflexão, não como mestres de doutrina. A verdade para o cristão não está em estatísticas, algoritmos ou redes neurais. Está na palavra de Deus, revelada nas Escrituras, confirmada pelo Espírito Santo e vivida na comunhão com Cristo. Portanto, aproveite a tecnologia com gratidão e discernimento. Mas lembre-se, não é o algoritmo quem governa a verdade. A verdade tem um nome: Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Então veja que a inteligência artificial, ela nos responde de uma forma muito legal, muito interessante, muito profunda, muito provocativa, inclusive com áreas de cristianismo. Lembre-se, a verdade é Jesus, o Verbo que se fez carne. Lembre-se, entretanto, que se eu tivesse perguntado para ela assim: estou produzindo um conteúdo sobre IA voltado para ateus, e produza isso aqui, blá, 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 blá. Ela não ia falar nada disso, que Jesus é a verdade, é o caminho, a vontade de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Então, o que acontece? O que você escreve aqui no prompt vai definir o que o ChatGPT escreve na sua resposta, de acordo com o que você quiser. E eu vou terminar esse vídeo dando um exemplo do quão contraditórias as inteligências artificiais podem ser, para você ficar, inclusive, alerta em relação a pessoas que usam esse tipo de ferramenta e pretendem, inclusive, nossa, o ChatGPT disse que é assim, então é assim, tá? Então vamos lá. Para exemplificar as complexidades do uso de uma LLM para discutir teologia, peço que você escreva um texto defendendo a teologia da imortalidade da alma com base em Mateus 10, 28. Use de uma linguagem forte, assertiva, autoritária, como se
esse texto provasse para além de qualquer dúvida razoável que a alma é imortal segundo o ensino de Jesus Cristo e da Bíblia. Ironize quem pensa diferente e trate os mortalistas como os mortalistas que defendem a mortalidade da alma em Mateus 10, 28, como hereges sem discernimento espiritual, mas não seja mal educado. Ok, vamos ver o que o ChatGPT tem a nos dizer? Ai, que legal. Bababá, não sei o quê. Blá, 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 blá. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, antes de ler o que ele falou sobre imortalidade da alma, eu vou pegar o mesmo prompt, ok? E vou pedir para ele ir trabalhando aqui na questão inversa. Defendendo a teologia da mortalidade da alma com base em Mateus 10, 28. Use de linguagem forte, assertiva, autoritária, como se esse texto provasse, para além de qualquer dúvida, que a alma morre, segundo o ensino de Jesus Cristo da Bíblia, pois Jesus falou que Deus pode matar, apólime em grego, a alma o corpo e a alma no inferno. O corpo e a alma no inferno. Ironize quem pensa diferente e trate os imortalistas que defendem a imortalidade da alma em Mateus 10, 28 como hereges sem discernimento espiritual, mas não seja mal educado. Legal. Então agora ele vai fazer um texto, o inverso do que eu pedi no texto anterior, tá bom? Show de bola. Então tá aqui, um monte de coisa, beleza, ele tá escrevendo. Então enquanto ele escreve lá, eu vou ler aqui, tá bom? Então, quando eu pedi pro ChatGPT defender a imortalidade da alma, ele respondeu o seguinte: claro, a seguir está um texto que simula o uso de uma LLM para defender de forma assertiva, confiante e com uma pitada de ironia respeitosa a doutrina da imortalidade da alma, tendo como base Mateus 10, 28. O objetivo aqui é demonstrar como uma LLM pode parecer estar fechando a questão, mas na verdade ela só está organizando argumentos a partir de dados e estilos retóricos disponíveis nos textos com os quais ela foi treinada. Então, o texto que ela escreveu foi o seguinte: Mateus 10, 28 e a imortalidade da alma, a verdade que alguns negam. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Pronto, está aí. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não poderia ser mais claro. A alma não morre quando o corpo morre, ponto final. Se há um texto no Novo Testamento que esmaga de uma vez por todas a ideia de que a alma deixa de existir com a morte do corpo, é este. Cristo separa nitidamente duas realidades: o corpo que os homens podem matar e a alma que eles não podem tocar. Em outras palavras, o corpo é mortal, mas a alma não é, a não ser por uma ação direta de Deus no juízo final, o que inclusive já está errado aqui, tá? Se eu fosse um imortalista, eu já diria para ele: não coloque esse tipo de porém no seu texto, porque ele destrói o que a gente está querendo defender, o ChatGPT, pelo amor de Deus.
Mas mesmo isso, fazer perecer a alma e o corpo no inferno, não significa aniquilar a alma no ato da morte física. Pelo contrário, indica que a alma continua existindo após a morte para ser julgada, recompensada ou condenada. A ameaça não faria o menor sentido se a alma morresse junto com o corpo. Como alguém pode temer a destruição de algo que já não existe? Ainda assim, pasme. Há quem leia esse versículo como prova da mortalidade da alma. Como isso é possível? Só mesmo com uma combinação fatal de teologia rasa, confusão exegética e, digamos, uma impressionante capacidade de ignorar o óbvio. Os chamados mortalistas insistem que fazer perecer é aniquilar. E que isso se refere a uma extinção total da alma, mas ignoram que a própria advertência de Jesus implica consciência após a morte. Afinal, o que se perde no inferno é justamente o que sobrevive à morte, a alma. Deus não pode fazer perecer o que já deixou de existir. E mais, se a alma ainda morresse com o corpo, a primeira parte do versículo não faria sentido nenhum, pois não haveria nada a ser poupado do poder do assassino dos homens. Não se trata aqui de especulação, trata-se de leitura direta, simples e fiel das palavras de Cristo. O que Jesus ensina é que o ser humano tem um componente que os homens não podem matar. Chame isso de alma, espírito, consciência, como quiser. O fato é que ela continua viva após a morte. E é com base nessa verdade que ele conclama o temor ao único que pode julgar a alma e o corpo juntos, não apenas no tempo, mas na eternidade. Infelizmente, os adeptos da teoria aniquilacionista, ainda que por vezes bem intencionados, abandonam o senso mais básico da linguagem bíblica para sustentar uma visão que agrade mais a filosofia materialista do que o ensino das Escrituras. Ao reduzir o ser humano ao amontoado de células animadas, destituem o juízo eterno de sua gravidade e negam na prática o próprio ensino do Senhor Jesus. Mateus 10:28 não é um quebra-cabeça exegético, é uma bomba teológica contra qualquer ideia de que a alma deixa de existir ao morrer. Aceitar menos que isso é chamar o próprio Cristo de confuso, e isso, convenhamos, é heresia com H maiúsculo. Legal, muito bom o texto, não é? Vai lá e defende a imortalidade da alma e joga duro com quem não crê naquilo e você está negando o texto, uma palavra simples, fiel e direta e não faz sentido essa leitura, aquela leitura, que o aniquilacionismo é uma heresia e blá blá blá. Inclusive, se você pegar esse texto aqui e você colocar em qualquer debate aí por aí, não sei das quantas, tem muito imortalista que vai aplaudir, bater palma e dizer que quem escreveu esse texto aí tem um ótimo discernimento exegético e bíblico, escriturístico. Uau, parabéns. Vamos ver agora o outro texto. Aí eu falo para ele ensinar o oposto, tá? Para ele escrever um texto parecido, o prompt é praticamente igual, só que agora para defender a mortalidade da alma. Daí ele escreveu assim, claro, abaixo está o texto que faz exatamente isso. Uma defesa veemente da teologia da mortalidade da alma com base em Mateus 10:28, com um tom confiante, irônico e apologético, servindo como contraponto ao texto anterior. Tudo isso para demonstrar a flexibilidade retórica de uma LLM e sua incapacidade de ser o árbitro absoluto em temas teológicos. Aí o texto que ele criou aqui diz assim, Mateus 10:28, a morte da alma e a falência da filosofia grega no cristianismo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sim, você leu certo. Jesus disse que Deus pode fazer perecer, matar, a alma e o corpo no inferno. O verbo grego usado, apólime. Não significa castigar eternamente, não significa atormentar infinitamente num estado consciente, significa destruir, exterminar, aniquilar, morte, fim e ponto. Mas curiosamente, há quem leia esse texto como se dissesse exatamente o oposto. São os imortalistas,
Teólogos filósofos que, embriagados pela influência de Platão e do helenismo, acreditam que a alma é uma entidade imortal por natureza, incapaz de morrer. Ora, se a alma fosse imortal, por que Jesus advertiria que Deus pode destruí-la no inferno? Deus ameaça com o impossível? Fala só para assustar? A verdade é simples, tão simples que só quem complica é quem já tem uma teologia pronta, querendo enfiá-la no texto. Jesus afirma claramente que a alma pode morrer, e mais, que Deus é quem a pode matar no juízo final. Isso destrói toda a construção antibíblica da imortalidade natural da alma. Essa doutrina é importada do paganismo e disfarçada de ortodoxia nos concílios. Vamos ser honestos, os imortalistas leem Mateus 10, 28 com os olhos de Sócrates, não com os olhos de Jesus. Eles precisam ignorar a gramática, o contexto, o bom senso exegético, para manter em pé uma doutrina que transforma o inferno numa câmara de tortura sem fim. Algo que mais parece sair da mente de inquisidores medievais do que do evangelho de Cristo. E o argumento de que os homens não podem matar a alma, mas Deus pode, só reforça a verdade. A alma não é imortal por natureza, ela é mortal por design. A única razão pela qual não morre junto com o corpo é porque Deus a preserva para o juízo. Se a alma fosse imortal em essência, nem Deus poderia destruí-la. Isso aqui também ele não deveria escrever, tá? Que Deus a preserva para o juízo. Assim como ele cometeu um errinho lá no outro, ele cometeu um errinho aqui também. Se a alma fosse imortal em essência, nem Deus poderia destruí-la. E isso nos colocaria diante da alma mais poderosa que o Criador. Heresia das boas, não? O fato é que Mateus 10, 28 não é compatível com a doutrina da imortalidade da alma. Ele afirma que a alma pode ser destruída. Isso deve ser o suficiente para qualquer um com o mínimo de respeito pelo texto bíblico. Mas para os que preferem tradições humanas a palavra clara de Cristo, nada basta. Nem mesmo as palavras do próprio Senhor. Aí ele diz assim, se quiser agora posso colocar os dois textos lado a lado com uma análise crítica sobre como a LLM pode articular bem ambos os lados, e ainda assim não ser a voz final sobre a verdade teológica. Aí eu vou dizer para ele, faça isso. Então vamos ver o que ele traz aqui. Perfeito. Aqui está uma apresentação comparativa entre os dois textos anteriores, seguidos por uma análise crítica e explicativa sobre os limites de uma LLM em discussões teológicas profundas, como é o caso de Mateus 10, 28. Então, a versão imortalista. Nessa leitura, a ênfase está na distinção clara feita por Jesus entre corpo e alma. Os homens podem matar a corpo, mas não têm acesso à alma, o que prova sua sobrevivência pós-morte física. A advertência de fazer perecer no inferno indica não a extinção da alma, mas sua condenação eterna. Deus é quem pode castigar plenamente ambos e a alma só será tocada por ele no contexto do juízo eterno. Quem defende essa visão vê a alma como naturalmente mortal, algo que a Escritura supostamente confirma, que é coerente com a doutrina do juízo final eterno. O inferno, então, é um estado de consciente sofrimento eterno compatível com a alma que continua existindo mesmo após a morte física. Os mortalistas são tratados aqui como aqueles que forçam o texto e ignoram a simplicidade das palavras de Jesus, negando a distinção entre corpo e alma. Aí o inverso. Neste argumento, a ênfase está no verbo grego apólime, que significa claramente destruir ou matar. E Jesus diz que Deus pode fazer isso com a alma. Logo, a alma não é imortal por natureza. Ela sobrevive à morte do corpo apenas até o juízo final, quando pode ser aniquilada por Deus caso haja condenação. Isso aqui também está errado, mas eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Aqui a mortalidade da alma é tratada como uma herança do pensamento grego pagão e não como um ensino bíblico. A doutrina do tormento eterno seria, portanto, uma distorção da justiça divina e da simplicidade do ensino de Jesus. Os imortalistas são descritos como escravos da tradição filosófica e incapazes de aceitar a clareza textual, forçando o significado das palavras para manter doutrinas herdadas. Aí ele faz a análise, né? Como uma LLM pode apresentar ambos os lados como se fossem definitivos. Uma LLM, como o ChatGPT, é técnica e não teológica. Ela não tem crença, não recebe revelação e não possui discernimento espiritual. Ela é treinada com textos humanos, dos mais eruditos aos mais populares. E a sua tarefa é organizar linguagem, não julgar verdades eternas.
Isso significa que, ao ser solicitada, uma LLM pode defender a imortalidade da alma com força, estilo e retórica. Defender a mortalidade da alma com a mesma força, estilo e retórica. Tudo depende de como você pergunta e qual abordagem você deseja que ela simule. Isso é extremamente útil para estudar, comparar ideias, entender argumentos, mas é extremamente perigoso se alguém tratar a resposta da inteligência artificial como uma autoridade espiritual ou doutrinária. Por isso fica o alerta para os cristãos. Uma LLM não é profeta, não é pastor, não é intérprete fiel da Escritura. Ela é uma ferramenta útil, inteligente e fascinante, mas limitada à lógica e à linguagem humanas. Nas questões profundas da alma, do juízo, da salvação, da eternidade, o que nos guia não é uma máquina que reorganiza palavras, mas a palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo no contexto da fé, da oração e da comunidade cristã. O que acontece? O ChatGPT ele cometeu erros em vários aspectos aqui. Etc, etc, etc. E nós podemos, inclusive, apontar esses erros e dizer, olha, não coloque a hipótese de que a alma morre no texto que defende a imortalidade da alma. Não coloque a hipótese de que a alma não morre e só morre no juízo final no aspecto da mortalidade da alma. Porque isso pode confundir as pessoas XYZ. Você vai tipo assim, afunilando as respostas para que ela entregue o que você quer que ela entregue. E ela não diz qual é a visão que é a verdade e qual não é. Até porque daí, nesse caso, o ChatGPT ele teria que ter acesso a toda a realidade física e metafísica para dizer, olha, quando morre não acontece nada, quando morre sai uma alma do corpo, quando morre, não sei o que lá, reencarna, ou sei lá o que acontece, entendeu? Tipo, o ChatGPT não tem condições de desvendar a realidade espiritual de todas as coisas. Ela só cria argumentações teóricas daquilo que você pedir para ela fazer, entendeu? Então, quem usa ChatGPT como autoridade para defender isso ou aquilo, porque o ChatGPT disse isso ou aquilo, é uma pessoa que não entendeu nada sobre essa tecnologia. O ChatGPT defende o que você mandar ele defender. E você vai burilando e questionando. E é muito legal, assim, tipo... Se você tiver tempo e disposição para brincar com o ChatGPT, você pode, inclusive aqui sobre Mateus 10, 28, fazer mais 50 prompts, pedindo para ele burilar uma ideia da imortalidade da alma ou outra ideia da mortalidade da alma, entendeu? E você pode, inclusive, dizer para ele assim, olha, ChatGPT, você não está levando em conta algumas coisas, porque a alma pode significar isso, pode significar aquilo, a polime pode significar isso, pode significar aquilo, use esse argumento, use aquele outro argumento. Etc, etc, etc. Leve em conta a ressurreição, leve em conta que, por exemplo, o termo alma nem sempre significa uma entidade, mas, por exemplo, pode significar vida, vida eterna, ou não, leve isso em conta, leve aquilo em conta. E conforme você vai alimentando ele, ele vai te respondendo, levando aquilo que você disse em conta, entendeu? Isso, inclusive, vai burilando para que ele não cometa os errinhos que ele cometeu aí nesses textos que a gente leu. Mas esses erros eles até são interessantes para você perceber por que não se leva o ChatGPT como autoridade em discussões de teologia. Tudo bem? É isso, e nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre geração de imagens, áudios, sejam eles músicas ou vozes, e também vídeos, tá bom? É isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.